Pessoal, tudo bem? Maicon que fala com vocês. Eu estou aqui numa propriedade rural que eu assessoro no estado do Goiás e aqui tenho uma área que é fertirrigada e eu queria mostrar para vocês alguns detalhes sobre a parte de manejo de pastagem. Aqui nós temos algumas variedades, tá? Temos alguns porque tem uma mistura de plantas do gênero Cynodon, principalmente estrela, a estrela africana, tem umas partes que nós temos Tifton. Mas eu queria mostrar para vocês alguns detalhes que a gente sempre busca melhorar em propriedades e são detalhes aí, dicas para vocês que seguem aqui o Instagram e o Facebook. Bom, aqui eu tenho uma situação em que a gente precisa evitar muito, tá? O que é isso? Eu tenho muita quantidade de talos, tá? Eu tenho folhas ou ramos secundários, que não é interessante. Por que acontece isso? O manejo ideal dessa forrageira aqui, o ideal seria trabalhar com altura de entrada de 25 a 12 centímetros. Obviamente que muitas vezes você tem algum erro de manejo, ou você passa do ponto ideal de pastejo, obviamente porque você às vezes não tem um ajuste de carga ideal, ou alguns outros problemas que pode vir a ter na propriedade. E o que acontece? A planta, quando você deixa ela crescer muito além da altura ideal de pastejo, citado aí pela literatura, a planta começa a emitir ramos secundários, tá? Não sei se vocês podem observar no meu dedo aqui. O que acontece? Esses ramos secundários, obviamente, essa planta aqui começou a produzir muitos ramos secundários, tá? E aí a planta começa a promover acamamento. O que é o acamamento? Você começa a ter excesso de material orgânico do solo. Então, se vocês observarem aqui, eu tenho muita perda de forragem, ou seja, de material de folhas e até talos, né, no meu solo. Isso não é interessante. A planta, o sistema de crescimento dela é o seguinte: a planta vai crescendo, à medida que chega ao ponto ideal de pastejo dela, ela começa a produzir mais talos, tá, do que folhas. Por quê? Para, obviamente, aumentar a sustentação da planta e para ter maior absorção de luz. Só que chega um momento que esse talo não consegue suportar o peso da planta. Então ele começa a acamar. Isso acontece com todas as plantas. No caso de plantas com crescimento mais erecto, como a mombaça, por exemplo, como o caule é mais grosso, ou seja, tem um diâmetro maior, essa planta começa a ter maior quantidade de talos e cada vez maiores, e dificulta isso muito o manejo. Você vai dar um pastejo com os animais nessa área, você vai ter muita dificuldade aí de rebaixar a altura para a altura ideal de pastejo. Então muitas vezes você tem que entrar com a roçadeira. O que seria a ideia aqui? Você colocar uma lotação, uma carga maior por hectare, para você baixar isso, tá? Obviamente, se você não conseguir baixar isso com os animais, você pode entrar com equipamento, roçadora, por exemplo, mas o ideal é que não ocorra isso. Claro que aqui nessa propriedade são vários ajustes que estão sendo realizados, mas em geral vocês podem observar que a propriedade, que a área, ela está com um bom manejo, tá? E precisando melhorar alguns detalhes. Mas algumas dicas para vocês aí, e eu venho fazendo isso, vou fazer isso nos próximos vídeos. Grande abraço.